minha irmã em Cristo Jesus. É com muita alegria que nós estamos aqui reunidos hoje, né? Uma parceria muito bonita de fé, de evangelização, né? Eu aqui do canal Viver Evangelizando e graças a Deus o Espírito Santo me enviou um grande amigo, né? Que é meu amigo Rafael, né? Rafael do canal Homens de Fé, né? Que graças a Deus tem evangelizado muitos homens e muitas mulheres, a todos nós. Então, eu só louvo e agradeço a Deus, Rafael, né, por sua vida, por sua família, por seu canal, por sua evangelização, que tem sido inspiração muito para a minha evangelização, enquanto, né, um evangelizador aqui no YouTube e nas redes sociais. Não é fácil, mas não é impossível e é muito bom a gente evangelizar. Então, já agradeço a você e a você que está chegando em nossa live, seja bem-vindo, né? Se você for no canal do Rafael, já se inscreve, já curta, comente, compartilhe. Pode também deixar o seu comentário aqui na nossa live, que é a nossa live de hoje, como já estava previsto, a gente vai falar sobre a campanha da fraternidade. Né? E isso vai ficar por conta do Rafael, né, que já está bem inteirado do assunto, e a gente vai conversando. É um tema gostoso e um tema muito importante para a nossa vida de fé, nesse momento quaresmal que a gente já está quase iniciando, não é, Rafael? Isso mesmo, isso mesmo. Seja bem-vindo, Obrigado aí, Rafael. obrigado Fique à pela vontade. acolhida, né? Obrigado pelas Pronto. boas-vindas. E também estou muito feliz, então, de estar aqui. Para mim é uma alegria imensa. É a primeira oportunidade que eu tenho, assim, de estar compartilhando, estar aí divulgando também o canal dessa forma, né, através de uma live, em parceria com outro canal de evangelização, que no caso aí é o Viver Evangelizando, do Anderson. Obrigado, Anderson. Deus te abençoe. Parabéns pelo seu trabalho, seu empenho também. E Deus continue te motivando, te dando todas as capacidades que a gente precisa, né, para estar enfrentando esse desafio de evangelizar aqui no YouTube, nas mídias sociais. Tá bom? Sem dúvida. Então vamos de oração, né, Rafael? Vamos então, Vamos né? lá. Tem até uma fala do Papa Francisco, ele diz que nós católicos precisamos sempre orar e pedir o Espírito Santo. Se a gente não faz isso, a gente se torna apenas um grupo de amigos, um grupo político, um grupo qualquer. Nós não somos, nós somos igreja. Nós somos em tudo, precisamos estar em tudo movidos pelo Espírito Santo, independente de movimento que a gente faça parte, independente de pastoral ou de linha teológica que uns e outros simpatizam mais. É o Espírito Santo que conduz toda a igreja. É o Espírito Santo que conduz a nossa fala, o nosso jeito de agir. Sem ele, nós não somos nada, né? Nem santos podemos nos tornar, porque é o Espírito Santo que nos santifica. Então, vamos clamar esse Espírito Santo nesse início, para que possa nos abençoar, nos instruir, do jeito que nós vamos falar, ouvir, tá? Que essa live chegue aos corações que precisa chegar, às pessoas que precisa chegar, e que tudo seja da vontade do Senhor, não da minha ou da sua, da nossa vontade. Primeiramente, a vontade do Senhor. Vamos cantar, então? Bora. Estamos aqui reunidos, então, em nome do Pai, do Pai, Filho e do do Espírito Espírito Santo. Santo. Amém. Amém. Vem, Espírito Santo, vem. Vem iluminar. Vem, Espírito Santo, vem. Vem iluminar. Nossas crianças, vem iluminar. Nossos jovens, vem iluminar. Todas as pessoas, vem iluminar. E os idosos, vem iluminar. Obrigado, Senhor, por este momento. Que o Senhor verdadeiramente possa nos conduzir. Pedimos, Senhor Espírito Santo, que tome conta dessa live, que tome conta da tua igreja, que tome conta das nossas famílias, para que, especialmente em referência a esse tema da campanha da fraternidade, fraternidade e fome, nós possamos verdadeiramente, Senhor, isso te pedimos agora nessa oração inicial, aprendermos a como podemos dar de comer para as pessoas, como podemos saciar a fome das pessoas, a fome de Deus, de espiritualidade
e a fome de comida, que alimenta o corpo, que nutre o corpo, que é templo do teu Espírito Santo. Te pedimos mais uma vez. Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar. Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar. Também pedindo a nossa mãezinha querida, Nossa Senhora, que possa interceder e estar conosco nessa live também, para que junto com ela aprendamos a sermos discípulos, missionários, fiéis ao seu Filho, nosso Salvador, Jesus Cristo. Pedimos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. 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 Muito bem, fizemos aí essa apresentação inicial, ainda estamos dentro dela, né, Anderson? Com essa corrida que o Anderson fez, e eu estou olhando para baixo aqui de vez em quando, pessoal, porque eu estou seguindo um roteirinho, tá bom? Para a gente não se perder e a gente, até para você que está assistindo essa live, perceber que a gente não é nenhum PhD, nenhum doutor, né, na área, mas a gente preparou tudo com muito carinho para você que está acompanhando a gente, tá bom? Então, no meu roteiro aqui, agora, depois dessa oração inicial, tem uma breve apresentação de quem vos fala, que sou eu, Rafael Matos, tá bom? Vocês me desculpem, tá bom? Que eu tô um pouco gripado aqui em Curitiba, onde eu moro, tá chovendo, tá frio, e eu tô um pouco gripado. Bom, meu nome, como eu acabei de dizer, né? Sou Rafael Matos. Eu vou fazer isso de forma breve, porque o mais importante aqui não é quem sou eu, mas o que eu venho trazer para vocês, tá bom? Que é aí sobre a campanha da fraternidade. Vou fazer aniversário aí dia 23, tá bom? Estou aceitando presentes, quem quiser enviar. Opa! Vou fazer aí 43 aninhos. Sou casado com a Jéssica Vanessa, minha esposa. Sou pai do Brian, Rafael e da Lohane Vanessa, meus filhos. E eu trabalho já assim na evangelização há muito tempo, praticamente há quase 30 anos, desde que eu comecei a aprender a tocar violão, tocar nas missas, participar dos grupos de jovens, dos retiros. Aí, em determinado momento da minha vida, eu fui para o seminário, senti o chamado de fazer uma experiência no seminário. Fiquei 4 anos e meio, quase 5 anos, no seminário do Sagrado Coração de Jesus, né? As referências desse seminário são sempre ali o próprio Fábio de Mello, o Padre Joãozinho, o Padre Zezinho, passaram por esse seminário. Fiz uma ótima experiência lá, uma experiência, assim, eu digo, de cura para mim, de me colocar no mundo de uma forma mais, assim, coerente com aquilo que Deus quer, sabe? Foi muito bom. Fiz um bom discernimento, por isso que saí, não saí magoado, nada. Realmente foi um discernimento, né? Seminário é isso, é um período de namoro com a vida religiosa e discernir o que Deus quer para nós. A gente muitas vezes vai em busca do que a gente quer de Deus e poucas vezes a gente escuta o que Deus quer de nós. E no seminário eu fiz esse ótimo discernimento, saí. 2 anos depois, acabei encontrando a minha esposa, pela graça de Deus, namoramos, noivamos e estamos aí casados, tá bom? Com 2 filhos, né, maravilhosos. No decorrer da caminhada, após o seminário, eu trabalhei um bom tempo ali com o Grupo Marista, ele é conhecido aí no Brasil todo, né, o Grupo Marista. Trabalhei como agente de pastoral também no Patronato Santo Antônio. Atualmente, estou quase saindo ali do CASDM, que é o Centro Social, Centro de Assistência Social Divina Misericórdia, com a irmã Anete Jordani, a irmã Emily também. E, enfim, boa parte dos meus trabalhos, dos meus empregos são nessa área. Nesse período eu consegui ter a graça de fazer um curso livre de filosofia no seminário. Depois que eu saí, enquanto eu estava com os maristas, eu tive a graça de fazer teologia na PUC, aqui em Curitiba. E também tive a graça de ganhar uma bolsa de estudos aí na pós-graduação de uma ONG chamada Gente de Bem. É uma pós-graduação em educação transformadora, educação integral e transformadora. Então é um pouco isso, sabe? Na igreja participei de muitas situações, Ministério Penitenciário junto com a RCC, grupos de oração que eu gosto muito, sou muito frequente assim, pela RCC nos grupos de oração. E
Pessoal de rua também, às vezes visitar algumas pessoas que moram na rua. Enfim, esse é um pouco da minha trajetória. Até é importante isso, né, para que as pessoas entendam da onde eu falo, né? Eu falo a partir da minha experiência, a partir daquilo que eu vivo. Esses projetos sociais que eu tenho trabalhado, eles têm me mostrado muito o lado verdadeiro, assim, da pobreza, do pobre, da pessoa em situação de vulnerabilidade. Esse é o termo que a gente usa bastante nessa área. Bem, esse é um pouco do Rafael. E antes de fazer uma introdução aqui ao próprio tema, né, ao texto aqui mesmo da campanha da fraternidade, eu quero pontuar com o Anderson e também aqui com quem está assistindo duas coisas. A primeira é que a gente jamais vai conseguir esgotar esse tema, certo? Por mais que eu ficasse talvez aqui até 2 ou 3 horas falando tudo que está aqui no texto base, não ia esgotar o tema. E é claro que A não é essa a internet do intenção também. Rafael, mas... Opa, voltou, Rafael? Opa, Pronto, simbora, vamos continuar. beleza? Eu estava Jóia. dizendo então que eu quero, antes de entrar no tema, pontuar duas questões importantes, né? A primeira é que a gente não vai esgotar o tema da campanha, né? A gente vai aqui fazer uma sensibilização, uma conversa meio geral, para a gente começar aí a motivar as pessoas a conhecerem o texto base, a lerem e se aprofundarem na proposta, e essa palavra é muito importante também, na proposta que a CNBB faz para nós aqui enquanto Igreja do Brasil, tá bom? Então, primeira coisa é essa, não vamos esgotar o tema. Segundo, precisamos cuidar com os extremismos. Extremismo, isso quando se fala de campanha da fraternidade, a gente tem acompanhado há alguns anos, cada pessoa tem um posicionamento, tem um jeito de entender, de ser igreja, tem as suas concepções, as suas crenças, tem a sua caminhada que faz a pessoa acreditar daquele jeito, certo? E a gente percebe aí, já está começando a borbulhar, principalmente no YouTube, canais que a grande maioria, eu percebo assim, falando mal mesmo da campanha, né? Isso precisa fazer a gente pensar, né? Até onde quem está criticando tem certa verdade, é legítima a sua crítica, e até onde é um pouco equivocada, certo? E quando eu falo nesse segundo ponto aqui, antes de começar, a questão dos extremismos, é que nós tomemos cuidado com aquilo que é justamente extremo. A palavra de Deus fala que a gente precisa olhar tudo, mas ficar com o que é bom, né? Tudo pode, tudo posso, mas nem tudo me convém. E isso, quando falamos de igreja também, precisamos ter esse cuidado. Eu falei no videozinho da propaganda que eu fiz, né, do nossa live. A gente pode sim ter pensamentos contrários, mas jamais sermos contraditórios. Então, podemos pensar de forma contrária, mas o respeito, o diálogo e as bases sólidas para nossos argumentos vão exigir que a gente jamais seja contraditório. Ou seja, por mais que eu discorde totalmente de alguém, eu preciso sempre ter o respeito pela pessoa. Principalmente se essa pessoa é também da própria igreja nossa. Porque senão a gente é contraditório. A gente fala tanto de amor, de comunhão, de respeito, de seguir a Jesus, mas a gente muitas vezes não faz isso nem com os próprios irmãos. É difícil? É muito difícil. Muita gente não faz isso, inclusive eu muitas vezes não consigo fazer isso, confesso aqui publicamente, porque às vezes não consigo. Porque a gente não foi ensinado, né? A gente não foi educado a essa vida de fraternidade, de convivência, de discutir ideias e não pessoas. Enfim, basicamente esses dois pontos, tá bom? É muito importante aqui a gente ter. Vamos lá, então. Né? Separamos em 5 partes. Podemos continuar, Anderson? Isso mesmo. Muito bem lembrado, Anderson. Tá? E aproveitando também para deixar sempre o like aí, se inscreve no canal se você não é inscrito e aproveita para compartilhar o link com outras pessoas para trazer mais pessoas para esse momento aqui conosco, né? Às vezes a pessoa também não pode assistir agora, mas assista depois então, beleza? Beleza. Simbora, Rafael.
Vamos lá. Então, dos 5 blocos que nós separamos para conversar, o primeiro já foi essa apresentação inicial. O segundo é uma breve introdução. Nessa breve introdução, tem 3 coisinhas aqui, então, que eu vou falar, tá? Que é a importância da quaresma rumo à Páscoa, a necessidade de conversão através do jejum, da oração e da caridade. E terceiro pontinho, agora dessa primeira parte, da segunda parte, né? Qual é a relevância da campanha da Fraternidade 2023 para a sociedade e para a igreja também, podemos dizer. Vamos lá, então. Primeiro, a importância da quaresma rumo à Páscoa. A Páscoa, ela é o maior momento litúrgico, né, da nossa celebração da fé cristã católica. É o maior. Tem gente que acha que até que é o Natal. Não é, não. É o maior, é a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, esse momento de preparação de 40 dias. 40 dias. E tem coisas que a gente precisa pontuar, porque, infelizmente, falta muita formação para o nosso povo católico. Né? Existe muita informação, mas pouca formação. E, às vezes, a gente vê essa avalanche de informações, não sabe o que é verdadeiro, o que está de acordo com o ensinamento da igreja e acaba achando bonito e até reproduzindo. Por exemplo, a quaresma é esse momento que nós precisamos voltar a viver de uma forma mais interiorizada. Mais interiorizada. Ela precisa, de fato, ser algo diferente dos outros momentos ao longo do ano. É isso que torna, isso que caracteriza a graça de cada momento, né? Do tempo comum, da quaresma, do Natal. A gente entender que cada tempo tem a sua exigência. E a quaresma exige muito que a gente seja capaz de interiorizar. Interiorizar. Por isso as celebrações não tem bateria, as músicas são diferentes, é mais silêncio, certo? Então, aqui vai um apelo, na verdade, ao povo católico que nos acompanha. Vamos, de fato, nesse ano, se você já viveu de uma forma mais intensa no ano passado, pense que a cada ano é uma oportunidade para aprofundar ainda mais a nossa fé, tá bom? E aí a gente precisa entender o segundo pontinho, que é a necessidade de conversão. Para que você possa viver numa intensidade mais profunda esses 40 dias, mais do que saber aqui de cor o texto base da campanha da fraternidade, é muito importante a gente levar a sério jejum, oração e caridade. Jejum, minha gente, tem muita gente que eu mesmo até já compartilhei erradamente isso, o quê? Aquela ideia de que o Papa falou, tal padre falou que faça jejum de palavra, não sei o quê. Não, isso não existe. Jejum de palavra, jejum de parar de fofocar dos outros, isso é uma obrigação do cristão. Jejum quaresmal é fechar a boca para comida, tá? Seja parcialmente, ou seja, né, ali de carne, de alguma coisa que você gosta, que é difícil. Para quê? Para você treinar o seu espírito, tá? Muitas vezes a gente tem uma ideia errônea do jejum, porque tem uma passagem no Antigo Testamento que fala que o jejum que agrada ao Senhor é ajudar o pobre, ajudar a viúva, não sei o quê. Claro que isso é real, é muito importante e urgente, ainda mais dentro do tema da campanha, não é mesmo? Sim. Mas, nesse contexto que Deus fala, ele está falando porque seria hipocrisia nossa, assim como nesse contexto, se nós fizéssemos o jejum bonitinho, mas a gente não também vivesse a caridade, que é o amor ao próximo, ajuda ao pobre, ao necessitado. É uma incoerência, não pode. Mas não significa que você fazer um jejum verdadeiramente de carne, de comida, não seja útil. É muito útil e eu vejo até urgente dos dias de hoje, para fortalecermos o nosso espiritual. Jesus diz que tem demônios que saem somente com jejum e oração. Né? Então, aí, se o povo que não faz jejum e oração tá cheio dos demônios aí, né, em volta deles, atazanando a vida deles, dividindo, né, botando discórdia, né? Que isso é a especialidade do encardido, né? Dizia o Padre Léo. Bom, aí, por último, mas eu não falei ainda, né? Da oração. Falei do jejum. A oração, ela é o quê? Ela não é só pedir, 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 gente. Oração nesse tempo quaresmal, sobretudo nesse tempo, é a gente manter um relacionamento profundo com Deus. O catecismo vai dizer isso. Tá? Entre uma das respostas que o catecismo dá para o que é oração, é um relacionamento profundo, de intimidade com Deus. Às vezes não precisa pedir nada, às vezes nem agradecer. Às vezes aqui com os meus filhos e com a minha esposa, a gente só fica junto. É isso, às vezes Deus quer que você fique diante do Santíssimo Sacramento,
quer que você pegue a Bíblia, leia uns textos bíblicos, fique junto com Deus. Deus quer estar junto de você, sobretudo nessa quaresma. E por último, não menos importante, talvez o mais importante, é onde desemboca tudo isso. Para que jejuar? Para que orar? Para que a gente viva a dimensão da caridade. Caridade, essa é uma das identidades fortes, se não a principal, é claro, do cristão, do católico. Caridade não é só amar, sentir amor. Caridade é o amor em gestos, vai dizer o padre Joãozinho. Então, você sente amor por alguém, beleza, ótimo, né? É o princípio. Às vezes até nem sentimos, né? Mas a caridade é o quê? É além disso. É a prática, é fazer o bem mesmo para quem você não gosta. Porque amar e gostar é diferente, né? Então, Jesus mandou amar, não gostar de todo mundo. Se eu faço o bem mesmo para quem eu não gosta, pensa um pouquinho comigo, gente. O Se Evangelho hoje de o hoje jeito fala que... isso, né, Rafael? Exatamente, o Evangelho de hoje fala isso. Amai os inimigos, orai pelos que vos perseguem. Não é só gostar de quem você gosta. Gostar de quem você gosta, até quem é do mal faz. Até quem não é cristão, quem não é de Deus, né? Quem é ateu pode fazer e faz isso. Então, que diferença tem? A diferença do cristão, do católico, é ser capaz de amar mesmo quem você não gosta, mesmo quem você discorda. Por isso, aquela minha fala no começo, né, de cuidar com os extremismos e aprender a dialogar nesse mundo tão extremista que nós temos. É difícil. Caramba, é muito difícil. Eu confesso que estou aprendendo e compartilho aqui com vocês. Por isso, é importante. E aí a caridade está ligada ao terceiro tópico dessa introdução, que é a relevância da campanha da fraternidade. Tá? Vamos entender que a campanha da fraternidade ela não é o único e especial modo de vivermos a quaresma. A campanha da fraternidade, ela sempre tem, isso está no texto base, né? Tem essa intenção de ajudar o povo católico a viver de uma forma mais qualificada a dimensão da caridade. E a caridade aqui não é só a caridade de nós católicos entre nós. Por isso ela fala muito, é voltada muito para quem está fora da igreja, porque a caridade precisa ser exercida sobretudo, claro que nós também, entre nós, mas também para com quem não é de Deus, para com quem não é católico. O evangelho está cheio de expressões assim, né? Lembra quantas passagens do samaritano, da cananeia, de pessoas que não tinham fé, não eram do grupo de Jesus. E Jesus não deixou de fazer a caridade com eles. Por isso, nós, verdadeiros discípulos de Jesus, precisamos aprender a voltar aqui, a reencontrar a essência da nossa prática de fé, que é fazer o bem a todas as pessoas, mesmo que elas não se convertam. Mesmo que elas não se convertam. A quem converte é o Espírito Santo. O nosso dever é fazer o bem a todos. Quem merece, quem não merece, quem é bom, quem é mal. Isso cai muito certinho nessa leitura de hoje mesmo do Evangelho, né? Que, como o Anderson lembrou a gente. É difícil? É extremamente difícil. Justamente porque nós estamos numa cultura do descarte, da indiferença, onde tudo que acontece no mundo, na TV, nos faz só valorizar aquilo que é agradável, que é gostoso para nós. O que nós discordamos, a gente bloqueia, a gente deleta, a gente muda, a gente joga fora. E a gente faz isso não só com coisas, está fazendo isso com pessoas. Então, torna mais difícil ainda viver essa dimensão essencial da fé. Essa é a introdução, tá bom? Que eu resolvi colocar aqui. Agora eu peço, então, a gentileza da gente ir para o próximo bloco, que seria o problema da fome. Vamos começar a trabalhar aqui a questão do problema da fome, tá? Alguma questão aí para você comentar também, Anderson? Podemos seguir? Tem algum comentário para você fazer? Não, por enquanto não, Rafael. Eu só queria deixar para o pessoal, né, como você vai tratar agora o problema da fome, né, se a gente, quem está aqui com a gente, se entende a diferença da terminologia fome. Né? Se você pudesse falar um pouquinho, acho que você vai sinalizar isso um pouquinho em relação à questão da fome, o problema da fome. Porque muitas vezes a gente imagina, né? Mas você vai falar aí, manda ver. Isso, Vai embora. Tá bom. E fique à vontade, viu, Anderson? Estamos partilhando essa live aqui. Se você perceber que cabe alguma palavra, pode falar, tá bom? Pronto, tranquilo, Beleza? mas você tá jogando duro aí, simbora. Então vamos lá.
Então, a questão do problema da fome. Eu separei aqui também, a partir do texto base, três tópicos também, tá bom? O primeiro que eu vou falar é a questão da meritocracia e da desigualdade social. O segundo tópico desse bloco, alguns dados estatísticos. E o terceiro bloco é a questão da insegurança alimentar e as causas da fome, tá bom? Vamos lá para o primeiro tópico. Meritocracia e desigualdade social. Quando a gente vê pobreza, vê fome no mundo, no Brasil, em volta de nós, nas nossas cidades, as pessoas, nós, né, a gente tem duas formas de olhar essa realidade, que estão muito presentes, tá? A primeira forma, existe verdade e existe equívoco nelas. Vamos entender, por causa da questão dos extremismos. Né? Primeiro, a questão da meritocracia e desigualdade. Muita gente, quando olha a desigualdade social, vê uma pessoa pobre, mendiga, morando na rua, imediatamente já bota todo mundo que está passando fome e está na rua na mesma sacola, a gente diz essa expressão, né? E fala assim, é tudo vagabundo, né? Podia estar trabalhando e não está, e enfim, joga e já faz um diagnóstico ali e já rotula e já condena e fala, é assim, se ela quisesse, ó, eu tive dificuldades, eu conheço tantas pessoas que tiveram dificuldades maiores, isso, crescemos na vida e hoje estamos aí. Por isso que tem verdade e tem mentira, porque é errado colocar essas pessoas todas na mesma sacola. A gente não sabe a história de vida de cada um. Tem pessoas que, se você der para ela o prêmio da Mega Sena, ela vai jogar fora? Vai. Tem pessoas que não têm sabedoria, né? Mesmo Tem pessoas. porque, Oi? Rafael, e mesmo porque nós, enquanto cristãos, nós não temos o direito de julgar, né? Exatamente. Não podemos, né? Então, como não tem nada que impeça que eu e vocês pudéssemos estar na situação dessa pessoa. A gente não pode julgar, né? Tem pessoas que realmente, assim, vagabundo é uma palavra muito forte, né? Não vamos usar essa palavra. Mas tem pessoas que talvez, se ela tivesse toda a oportunidade do mundo para mudar de vida, ela mudaria? Não. Tem pessoas que eu acredito, até conhecendo, que não. Só que não é por causa dessas situações que a gente vai deixar de olhar com um olhar caridoso para todos, tá? Senão, o mundo vai do jeito que está e bem pior. É por isso que o mundo está do jeito que está. Não é porque algumas pessoas não querem lutar pela vida, pelo trabalho, se esforçar e conquistar os seus bens, né, e crescer. Não é por isso, gente. É porque falta caridade, falta solidariedade, tá bom? Então aqui existe, né, alguns equívocos, existe um pouco de verdade também. É preciso discernir cada coisa e ficar com o que é essencial, que é sempre o quê? O amor, a caridade, o olhar bondoso para com as pessoas. E isso vai fazendo crescer a desigualdade social, porque essa ideia da meritocracia, quer dizer, eu tenho o que eu tenho porque eu mereço. Essa é uma mentira. Não é verdade. Eu demorei muito para aprender isso, sabe? A irmã Emily, que é minha gestora no trabalho, ela me ensinou isso e eu concordo com ela hoje. Por quê? Mesmo que pega eu aqui, por exemplo, eu estudei, fiz faculdade, trabalhei, né, luto para lá e para cá para tentar manter minha família, aumentar a qualidade de vida nossa, eu não mereço. Porque se eu tenho isso, primeiro, eu herdei muita coisa dos meus pais, né? Eles me passaram. É Deus que me dá a inteligência, a força, sabe? A Bíblia fala que toda honra e toda a glória, todo mérito, vamos dizer assim, é a Deus, gente. É a Deus. Então ninguém merece nada. Eu não mereço viver. Quem me deu a graça de viver foi Deus. Então, se eu não mereço nem viver, o que mais que eu vou merecer? Eu não mereço nada. A meritocracia, nesse sentido, ela é um erro de se vangloriar pelas minhas conquistas, né? Calma lá, não é assim. Até porque pensa que a vida é uma corrida, certo? E existe um videozinho na internet, assim, não vou saber dizer o nome, mas é muito claro, assim, essa comparação. Então, imagine alguém que nasce numa família que tem ali possibilidades financeiras da pessoa ter uma boa escola, uma boa faculdade, um bom trabalho, boas roupas. Essa pessoa, na corrida da vida, já começou lá na frente. E o que ela fez para merecer isso? Não fez nada. Né? Entende como a meritocracia, nessa perspectiva, ela é um erro? E aí, quem nasce sem nada, numa favela ou num outro contexto,
tem que correr para tentar alcançar aquela outra. Enfim, nessa forma a gente vai percebendo que é muito injusto, né? A vida, a sociedade, as questões que o mundo nos coloca, esse sistema que a gente vive, né? Tem muita coisa injusta. Tem coisas maravilhosas, boas, e tem muita coisa injusta. É preciso sempre discernir, separar o joio do trigo, né? Olhar tudo, avaliar e ver o que está de acordo com o plano de Deus, o que não. Não é também jogar tudo que existe fora, isso é impossível, é uma utopia, né? Tem que saber ir lidando aí com as coisas para transformar a realidade de uma forma saudável, da forma como Deus quer nos usar para transformar a realidade. Bem, aí alguns dados estatísticos, então. Alguns dados estatísticos. Eu separei aqui 5, tá bom? Tem muito mais. Como eu falei no começo, nós vamos esgotar o texto aqui. Estou dando uma passada geral, para sensibilizar você a conseguir o texto e você ler, você estudar, tá bom? Algumas Rafael, estatísticas. Pode falar. antes de você falar das estatísticas, é interessante a gente perceber que na questão da meritocracia, nas entrelinhas disso, a gente vê a profundidade da raiz da questão do problema da fome também, que vem enraizado junto com a meritocracia. Não temos para onde correr. E a gente, enquanto sociedade, até mesmo cristãos, né, a gente acaba deixando isso passar despercebido. Isso é aquilo que você disse, né? Se a gente não se policiar, não se colocar em oração, não se colocar em constante reflexão da palavra, né, em continuidade junto com Deus, a gente vai acabar se enveredando por essa linha aí, né? Então, é bem interessante essa sua fala. Mas embora. Isso mesmo, né? Eu aprendi uma vez, não vou lembrar quem que acabou me ensinando isso, que mais importante do que pensar isso ou pensar aquilo é pensar sobre isso, pensar sobre aquilo, continuar refletindo, olhando as bases daquilo que está sendo dito e não aceitar tudo, é assim e pronto, né? Senão a gente acaba se apegando apaixonadamente a algumas ideias, né? Isso aqui até politicamente não é o lugar, e eu também não tenho essa intenção de falar de política, mas a gente percebe aí, tanto no aspecto político quanto religioso, as pessoas estão abraçando apaixonadamente as suas ideias, suas concepções, e daí o diálogo não acontece. O diálogo não acontece, né? A Uma gente vez tem eu que também vi um abraçar a caso... Deus. Oi? Temos que abraçar a Deus apaixonadamente, né? Exatamente, E né? aí, Um tem certo um padre falou para comentário. mim uma vez que quando a gente está com a mão fechada, com a pedra na mão, não tem como dar as mãos, ó. Não existe Verdade, fraternidade enquanto a gente está com pedras na mão. Por verdade. melhor que seja a minha intenção de talvez uma pedra da verdade, que é tacar para ver se a pessoa olha a verdade, para ver se a pessoa Concorda, está né? no erro mesmo. Uhum. Mas se eu taco ela, eu tô com a mão fechada. Além de machucar, não tem como fazer isso aqui, ó. Não tem como haver fraternidade se a gente tá com pedras na mão. Não tem como. Independente de qual lado você é, político ou religioso, temos que largar as pedras. Né? Largar as pedras. Bom, vamos lá então para os dados estatísticos. Rafael, antes de Opa! você continuar os dados aí, só trazer dois comentários aqui rapidinho. A questão da profundidade, né, de todo esse arcabouço que você já trouxe para a gente, da questão da meritocracia, e Gilmária também, minha irmã, né, agradecer ela que está aqui, e ela sinaliza uma coisa interessante, né, que a gente tem que agradecer o que a gente tem, né, o que temos, mas não esquecemos, né, às vezes, a gente esquece de agradecer o que a gente tem, né, que Deus nos dá, né? Então, vamos agora ver os dados aí, estatísticos que você trouxe para a gente. Muito bem, correta os comentários aí, concordo plenamente, isso mesmo. E obrigado por estar participando, pessoal, aí, né? Às vezes eu acompanho aqui, aparece na tela um númerozinho, tem sempre 7, né? 6, 8, 10, às vezes um pouco menos. Legal, você está participando aí, é uma graça muito, assim, muito maravilhosa a gente estar com vocês aí, tá bom? Obrigado, participa mesmo, tá bom? Vamos lá, então, para alguns dados estatísticos que eu separei aqui. Separei 5, como eu disse. Olha só, gente, a questão da fome. O dado que eu vou dar, ele não fala específico da fome, mas ele tem ligação direta. Por quê? O texto vai dizer que 10% da população do Brasil, 10%, tem 90% da riqueza nacional.
só 10%, uma minoria, tem 90% de toda a riqueza nacional. Muitos, com certeza, saíram de baixo, lutaram, trabalharam. Muitos desses 10%, né, não que mereçam, mas porque tiveram a graça, né, de conquistar isso, mas lutaram. Não ficaram de braços cruzados esperando. Parabéns, Deus te abençoe. Mas a gente percebe que, poxa vida, ou seja, se 10% tem isso, os outros 90% da população não tem. Vive em condições de pobreza, de se preocupar com as contas, com a comida, com a roupa, a grande maioria. E isso a gente, repito, não podemos culpar somente o esforço pessoal de cada um, ou a falta de esforço pessoal de cada um. Existem outras questões também que dificultam que a maioria da população tenha, assim, uma vida digna de filho de Deus. Não digo nem ser rico, mas uma vida digna, né? De você ter onde morar, ter o que comer, ter o que vestir, certo? E a maioria não tem. Então, alguma coisa está errada aí. Segundo a estatística, o texto vai apontar também que no aspecto do mundo agora, eu acabei de falar do Brasil, né? Do mundo, vai dizer que 80% da humanidade é obrigado a viver com 20% dos recursos. E o catecismo vai dizer para nós a questão da importância do bem comum, que Deus criou todos os bens para o comum, o uso das pessoas, dos seus filhos e filhas, né? Então, a água, a produção de alimentos, tudo isso são bens comuns para todos os filhos e filhas de Deus, e não só para alguns, certo? Então, isso nos chama atenção. Como é que só 20% dos recursos ficam para a maioria da população mundial? E os outros 80% são jogados no lixo, se perdem, são usados em banquetes, né, de forma inadequada, incoerente com a solidariedade, com a fraternidade. Enfim, vamos lá para a terceira estatística, tá? O texto vai falar que no Brasil tem 211,7 milhões de brasileiros e desses 211,7, 135 vivem em insegurança alimentar. Aqui vai não sei se uma crítica, mas só um esclarecimento talvez. Tem uma parte do texto que vai deixar claro que são 135 milhões que passam fome. Foi, na minha opinião, um equívoco. Por quê? Daí, agora, nessa parte, a CNBB explicou melhor. E aí tem ligação, acho, com aquilo que o Anderson estava falando. O que é fome? É melhor usar, o texto usa mais aqui, o termo insegurança alimentar. Então, veja bem, desses 130... Oi, posso continuar? Pode continuar. Voltou. Beleza. Então, 135 milhões vivem em insegurança alimentar. Não passam fome como a gente imediatamente pensa, que a pessoa passa fome, de que passa dias sem ter o que comer. Não. A fome aqui está ligada à insegurança alimentar. Em que sentido? Tem aqui no texto base, só que acho que fica ruim, é claro, as pessoas verem. Tem um quadrinho aqui, né? Eu vou passar para vocês. Que vai dizer que a insegurança alimentar que atinge esses 135 milhões de pessoas no nosso país é a insegurança alimentar leve, moderada e grave. A grave é esse ponto que a pessoa chega de realmente não ter nada que comer. Mas quando a gente fala de fome, a gente tem que entender que não é só ter uma mesa farta, né? E aí tem outras coisas implicadas também na questão da fome ou da insegurança alimentar. Porque veja só, desses 135 milhões, o texto base vai dizer que então 33 milhões enfrentam a fome de fato, mais grave, mais forte. Esses outros, moderada e leve, são pessoas que até comem, mas comem uma comida de baixa qualidade, não tem todos os nutrientes que precisa, principalmente para a criança poder crescer de uma forma saudável, né, e desenvolver intelectualmente, ir bem na escola. Então, assim, em número reduzido. Quem passa fome para valer mesmo, e eu não sei o que é isso, né? Precisaria talvez alguém até que viveu isso. O que eu passei de fome outro dia foi quando eu fiquei 4 dias internado e não podia comer. Senti, assim, o máximo de fome que eu senti. Então, assim,
existem pessoas que realmente, né, não estão no hospital passando fome por necessidade do contexto, mas fome porque não tem o que comer mesmo. E quais são as outras questões aí? Questões, então, da pessoa que come mal. E isso, olha, veja bem, independe até se a pessoa muitas vezes tem a condição financeira de estar se alimentando bem. Por quê? Existe uma cultura alimentar muito equivocada também. O correto é a gente comer isso que mata a fome de verdade. Por isso, insegurança alimentar. Porque você comer coisas boas, saudáveis. Por que eu estou dizendo isso? Já vou pular aqui para o último tópico, o quinto aqui, que seria o Brasil. Olha que doido, né? O Brasil é campeão mundial de obesidade de crianças e mulheres na idade fértil. Mas como? Nós estamos fazendo a campanha aí de fome, né, de fraternidade de fome, e o Brasil é campeão mundial de obesidade? Que negócio é esse? Justamente porque a insegurança alimentar, que está ligada à fome, mostra que existe aí milhares ou milhões de pessoas que estão se alimentando de forma inadequada. Às vezes por não poder comprar um alimento saudável e às vezes por uma educação errada, uma educação alimentar errada também, um próprio descuido para com o corpo. Como eu disse, às vezes a pessoa tem condição, mas entope a criança de salgadinho, né? Tem condição de ter comida saudável, mas muitos pais, aí é uma questão de educação também, muitos pais não sabem como educar o filho faz aquele chilique todo no mercado, porque quer o salgadinho, e o pai dá, e não é, e enche de refrigerante, salgadinho, e aí, como é que fica essa criança? Fica obesa, fica sem saúde. Ela não passa fome, digamos assim, porque está cheia, está crescendo, está obesa, mas não está saudável. Então, esse é outro aspecto da insegurança alimentar que nosso povo precisa estar atento também. Né? Eu disse no começo que o corpo é templo do Espírito Santo. Como é que estamos cuidando desse corpo? Okay? Então, a fome aqui precisa alertar essa questão da campanha, alertar quem realmente o nosso olhar para aqueles que não têm possibilidade nenhuma e que é urgente a gente estar atento a essas pessoas, e aqueles que têm uma certa condição, mas não estão se alimentando direito. Tá? Isso é muito importante. Bom, vamos então aí. Ah, tá. Só terminando a questão da causa, aqui o terceiro ponto, insegurança alimentar e causas da fome, né? Antes de ir para o ponto 4. O texto ele vai falar muito aqui, ele fala um pouco disso que eu compartilhei agora, mas aí aí vai uma crítica minha, né? Uma crítica assim saudável, creio eu, para que a CNBB também possa repensar sua forma de escrever os textos base. Ela bate muito forte na questão política, meio que colocando quase que toda a culpa da fome na política. É claro que, na minha opinião, o governo, né, as autoridades, as políticas públicas são muito importantes para que o povo não passe fome. Claro, mas a gente percebe um tom muito político da CNBB nesse sentido. E, no meu ponto de vista, isso é um erro, que às vezes até dificulta o diálogo entre nós cristãos. E aí a gente percebe que no meu ponto de vista, parar de esperar tanto da política. Precisamos falar da política? Claro, denunciar, falar, cobrar, independente do governo que está lá, mas vira politicagem se você só aproveita esse momento para falar mal do governo. Né? E assim, você vê Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, próprio São Francisco, tantos santos da igreja que a gente não vê esse envolvimento pesado, direto, quase que absoluto com o mundo político. É um equívoco, na minha opinião, né? Pode falar. Aham. Sim.
Aham. Exato. Uhum. Sim, sim. Aham. Exato, 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 exato. Aham. Isso mesmo. Então, essa questão, né, que eu gostaria de ter pontuado, acho que deixei bem claro, então, né, senão a gente acaba aí só colocando sobre a questão política a solução desse problema. E não é, não é pelo, eu vejo até que muitas vezes até trava, né? Então, se a gente ter essa mentalidade de que os grandes santos, até os grandes homens da igreja, nesses últimos 2000 anos, contribuíram para que a igreja hoje, eu ia falar, mas eu ia falar mais para frente, mas posso falar agora, a Igreja Católica se tornasse a maior instituição de caridade da história, não foi por meios políticos, absolutamente, não. Foi de homens e mulheres santos, que independente do governo, independente da política, se doaram, certo? Na minha opinião, falta muito isso em nós. Talvez pela deficiência da vida de oração, deficiência da vida de fé, e aí se pendeu demais para o político, né? E se vive, às vezes tem pessoas que agem muito, mas rezam pouco. Tem que ter esse equilíbrio. Porque se você parar de rezar, ter uma intimidade forte com o Senhor, vira politicagem. E daí está errado, né? Perde o sentido da nossa fé. Bom, vamos continuar. Então aqui vamos passar para o ponto 4, tá bom? Pode falar, Anderson. É, isso mesmo. Na questão do Deus quer de nós, né? Eu usei no começo também esse trocadilho. O que Deus quer de nós, porque a gente olha geralmente o que nós queremos de Deus, né? Nessa sociedade tão capitalista, socialista ao extremo, socialista não, consumista ao extremo, a gente aí vive assim, como o que eu quero de Deus, né? Mas o mais importante para nós cristãos é Senhor, o que queres que eu faça, tá? É a vontade de Deus acima de tudo. E aí a gente precisa ir para a palavra. A palavra. E nós católicos, infelizmente, deixamos a desejar. Precisamos, né, retomar o amor pela palavra. E você que está assistindo aí, tanto o canal Viver Evangelizando quanto o canal Homens de Fé, nós procuramos divulgar, né, a palavra de Deus, o evangelho do dia. Então acompanhe aí os vídeos que diariamente, né, tanto o Anderson quanto eu, cada um no seu canal, procura promover
para desenvolver esse amor pela palavra, pelas coisas de Deus no público católico. Tem muito católico que precisa ser evangelizado, não é verdade? Então vamos lá. Os 3 pontinhos aqui sobre o que Deus quer de nós. Eu vou falar brevemente, então, sobre o milagre da multiplicação dos peixes e dos pães, a Eucaristia e o lava-pés, e começar a experimentar o reino aqui. Tá? O texto vai falar disso. Vocês percebem que eu não estou assim, perdendo tempo com. Eu não consegui preparar slide, eu não tenho aqui notebook para preparar slide para vocês. Está sendo mais uma conversa, né? A gente pode até, se o pessoal gostar, deixar nos comentários, preparar outras lives, né, Anderson, para a gente talvez aprofundar melhor cada um desses, né? Investigar outras questões que o texto traz também. Como eu disse, não tem como esgotar tudo isso numa live. Então, primeiro, a multiplicação dos pães, né? Que inclusive tá aqui, ó, Mateus 14:16, vai dizer: dai-lhes vós mesmos de comer. Tá nessa passagem da multiplicação dos pães. E aí a gente precisa entender 2 coisas. Aqui existe um milagre e um ensinamento, tá? Alguns extremistas vão dizer que não foi milagre, foi só um ensinamento, que cada um trouxe um pouquinho e dividiu ali e deu. Não foi isso. Não foi isso. Quer dizer que a gente não tem que partilhar, então, Rafael? Claro que não. Através dessa passagem, Jesus ensina que devemos partilhar. Isso é correto. Mas que houve um milagre? Claro que houve. Tá? A doutrina católica ensina isso, que houve sim milagre na multiplicação dos pães. Tá? Assim como houveram muitos outros milagres. Na Bíblia não é tudo simbólico, não. Existem linguagens simbólicas e existem ali relatos de coisas que realmente aconteceram. E Jesus fez muitos milagres. Esse é um deles. Mas a crítica aqui que muitas vezes se faz, de uma forma legítima, é acreditar que é milagre com toda a sua fé do mundo e não partilhar. Então é um erro. A gente precisa entender que tem que partilhar, precisa conservar essa fé do milagre, que isso faz parte da nossa doutrina, mas também a gente precisa integrar as 2 coisas. Quer dizer, foi um milagre, tá, mas e daí? Como é que eu faço esse milagre acontecer na minha vida? Né? Dando de comer aos outros, pedindo que Deus abençoe a gente com coisas para que a gente não fique só conosco, mas para que a gente compartilhe com os outros. Precisa estar interligado, gente. Perceba que a maioria dos milagres, para não dizer todos, né, dos grandes eventos da Bíblia, Deus ele não precisava, mas ele sempre quer contar conosco. Sempre quer contar conosco. Para que o Moisés tivesse aberto ali o Mar Vermelho, né? Põe seu cajado. Por que Deus não fez sem pedir ajuda do Moisés para ir botar o cajado? Certo? Né? Bodas de Canaã. Por que Deus não fez do nada surgir água já de vinho? Precisou os serventes ter que ir lá, se matar de trazer água. Perceba, assim também a multiplicação dos pães. Se Jesus teve o poder para multiplicar os pães, por que ele não teve poder para fazer tudo isso sozinho? Porque Deus conta com você, meu irmão e minha irmã. E a gente negligencia isso. A gente foge dessa responsabilidade e diz que e coloca tudo para que Deus resolva. Ele vai resolver tudo na medida em que a gente também disser: Senhor, estou aqui, estamos juntos, o que o Senhor quer que eu faça? É para dar de comer? Vamos dar de comer. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Aí os milagres continuam acontecendo. Falta acontecer milagres, do meu ponto de vista, porque nós estamos se omitindo. Ou estamos agindo sem Deus, né? Abraçando apaixonadamente essa questão política que fazemos e vamos agir e vamos transformar e vamos lutar pelo pobre, pelo oprimido, não sei o quê. E esquece de Deus. Sem Deus, meu amigo, não vai haver transformação nenhuma, né? E só ali com Deus, mas sem descer do monte, né? Refletimos isso outro dia também. Não dá, é preciso descer do monte. As 2 realidades são importantes. Tá bom? Nessa milagre da multiplicação dos pães, é essa questão que eu queria pontuar. E o mesmo se vale ali para a questão seguinte, que é da Eucaristia e do lava-pés, tá? E eu demorei um pouco para entender o que eu vou dizer agora para vocês, essa questão da Eucaristia, do lava-pés, porque eu já ouvi algumas falas equivocadas de que, por exemplo, a Eucaristia,
quando nós comungamos, né, temos um momento de comunhão na missa, na Santa Missa, sem a prática de partilhar o pão com o pobre, ela é inválida. Deu a entender quando me falaram isso, né? O texto base até às vezes parece que vai querer dizer isso, mas não, ele deixa bem claro no final. Que quer dizer, então, Jesus não está presente em corpo, sangue, alma e divindade na Eucaristia, né? Se eu não partilhar o pão com o outro, tá assim, tá bom? Mas entenda, meu irmão, minha irmã, perceba que, imagine, se você ganha um tesouro e você guarda esse tesouro lá no fundo do mar, fica lá só com você. Você não mostra, você não partilha, você não usa ele para adquirir, para promover coisa com aquele tesouro. O que adianta? Continua sendo tesouro lá, mas o que adianta? Entenda isso, então, meu irmão, minha irmã. Quando nós comungamos o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo na Santa Missa, é Jesus verdadeiro. Jamais é um símbolo, tá? Não é um símbolo. É Jesus. É esse tesouro. Mas se eu vou para o banco, faço a minha oração bonitinho, e vou para minha casa, e tudo fica igual, entende onde eu quero chegar? Eu preciso que esse Jesus que eu comunguei verdadeiramente, que está vivo dentro de mim, que em poucos segundos ele se espalha na corrente sanguínea em todo o meu ser, eu preciso dar livre acesso para que ele haja através de mim agora. Por isso essa questão da Eucaristia, da comunhão, está ligada ao partir o pão, ao cuidar dos outros também, né? Quer dizer, se eu saio de uma Santa Missa, mas eu desprezo o pobre, se eu desprezo as pessoas que precisam, eu podo a ação de Cristo através de mim, né? Não que eu invalida a presença real de Jesus Cristo, mas eu podo. Jesus quer agir no mundo através de mim, e se eu não faço nada, se eu não dou um copo d'água para alguém que vem no meu portão, se eu não dou um prato de comida para alguém que vem no meu portão, aí já vou julgando, porque é vagabundo, eu estou limitando a ação de Cristo na vida dessa pessoa. Irmãos, irmãs, temos que parar com isso. Parar com isso. E temos que continuar a deixar, como os grandes católicos da humanidade já fizeram, precisamos hoje continuar a deixar que o Cristo haja através de mim. Se eu não tiver nada para partilhar de bem material, de dinheiro, de moeda, porque talvez você até sabe que a pessoa vai usar droga, né? Não vai usar adequadamente o dinheiro, olhe nos olhos, porque ele é teu irmão. Dê um abraço se você se sentir impulsionado a isso. Eu partilho rapidamente de uma situação, sabe, Anderson? Teve um rapaz aqui em Curitiba, perto da minha casa, que ele veio aqui em casa uma vez e ele estava assim mal, drogado, sujo, fedido, e ele veio pedir comida, né? Ou dinheiro. E naquele dia lá, na época eu tinha recém saído de um momento forte na renovação carismática, da qual eu ainda faço parte, em que eu tinha um encontro pessoal muito forte com Deus, com o Espírito Santo, e eu estava assim, sabe, exaltante do Espírito Santo dentro do meu coração. Rapaz do céu, e mesmo aquele jovem naquela condição, eu não pude dar nada para ele, mas sabe o que o Espírito Santo me impeliu a fazer? Eu dei-lhe um abraço forte. Ele não esperava aquilo. E não é mérito meu, como eu digo, né? Meritocracia é um erro. Deus me impulsionou, não sei como, acho que talvez se eu tivesse ali no momento normal, vamos dizer, eu não faria aquilo. E quando eu fiz aquilo, aquele rapaz, depois daquele dia, ele começou a mudar. É claro, ele ainda está em uma situação certa de vulnerabilidade hoje em dia, mas ele largou as drogas, sabe? Ele está melhor. Ele busca alguns bicos ali para conseguir um trabalho, sabe? Ele evoluiu e eu não dei comida para ele. Mas eu matei o quê? A fome de Deus. Isso eu esqueci de falar no começo. O texto base também fala que a maior fome não é só a fome de comida, é a fome de Deus. Por isso de fome de comida. Porque nós não nos saciamos com Deus. Uma pessoa saciada com Deus, saciada com o Espírito Santo, ela jamais vai ficar indiferente ao seu irmão que passa fome de comida. Tá? E esse jovem, é até engraçado dizer, que depois ele voltou muitas vezes, às vezes até aparece aí, para partilhar a comida que ele ganha dos outros comigo. Ele nem pede comida para mim, mas ele vem dividir as bolachas que ele ganha, as coisas que ele ganha. Você veja, tudo porque, lembra, estamos dentro do tema aqui, o que Deus quer de nós. É isso que Deus quer de nós. Tá? Eu não posso resolver talvez o problema da fome geral, mas eu posso fazer aquilo que cabe a mim.
Se cada um fizer aquilo que cabe a si, a gente consegue dar passos enquanto igreja. E aí, Eucaristia e lava-pés, terminando essa questão ainda, nossa, já vai para 1 hora nossa live, né? Eucaristia e lava-pés, ela está associada a isso. Por isso, lava-pés, no Evangelho de João. É indicar que precisamos servir ao próximo, lavar os pés no sentido de serviço, e não ficar apenas nos vangloriando que estamos comungando o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. Mas colocar isso, esta graça que só existe na Igreja Católica, colocar isso a serviço do próximo. E aí, terceiro pontinho do que Deus quer de nós, começar a experimentar o reino aqui. Isso precisa ficar muito claro também. Para os dois extremos, né, existe aquela questão que Cristo veio salvar as almas e o que importa é a realidade celeste que nós vamos experimentar um dia na plenitude. E para os outros extremistas, existe aquela ideia de que é tudo político e que o reino de Deus é um mundo de justiça, de paz, de fraternidade. Os dois estão errados. Existe a felicidade plena no céu, na segunda volta e definitiva volta de Cristo. A igreja prega isso, a igreja, o catecismo nos ensina isso. Mas isso não, o catecismo vai dizer também que isso não deveria jamais nos impedir dessa esperança, desse amor dentro de nós, em querer um dia estar na glória eterna com Deus, de, enquanto estamos aqui, edificar esse reino da plenitude aqui e agora também. Ele não vai ser pleno aqui, mas a gente precisa continuar a construir, entende? Continuar a promover esse reino aqui. É diferente de uma sociedade ideal, esse mundo ideal que muitas vezes politicamente se fala. Não, isso não vai acontecer. Pode se aproximar, mas o que a gente sabe pelo catecismo da igreja é que nós jamais podemos nos furtar desse dever. E aí vem a questão da dimensão social da fé. Eu não posso viver uma fé perfeita dos ritos, perfeita da vida de oração, se tudo isso não me levar para a prática da fé, que é a questão da dimensão social. Lembra nos Atos dos Apóstolos, né, Anderson? Os Atos dos Apóstolos vai dizer que os cristãos tinham tudo em comum, e eles viviam com um só coração, uma só alma, e a cada dia se juntava mais e mais pessoas para o grupo dos apóstolos. Por quê? Por dois motivos. Porque eles eram cheios, repletos do Espírito Santo de Deus. Isso é muito forte, a gente vê a partir de Pentecostes. E por ser repletos do Espírito Santo de Deus, eles viviam a dimensão da união, da caridade, de uma forma que as pessoas ficavam assim, nossa, o que esse grupo tem? Eu quero fazer parte, eu quero conhecer. Isso precisa voltar a acontecer na Igreja Católica hoje. E o que está acontecendo, por isso a nossa fala no meio da live aí, né? É justamente o contrário. A gente vê católicos brigando. Que isso? Se dividindo, se acusando. Tá errado, gente. Nós temos que se unir. Unir. Independente das diferenças, se unir. Se servimos ao mesmo Deus, ao mesmo Jesus, se somos impulsionados pelo mesmo Espírito Santo, então por que estamos só tacando pedra, não é mesmo? Uns nos outros? Tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada. Então, começar a experimentar esse reino aqui, sabendo que ele vai culminar na plenitude no céu, ok? Jesus mesmo falou, né? Meu reino não é daqui. Se fosse daqui, meus guardas viriam e iriam combater comigo. Mas isso não impede de fazermos o bem. Senão, Jesus não teria feito nada do que ele fez, certo? Ele teria deixado só convidado. Ó, pessoal, o céu é outra realidade, tal, tal, tal. Aqui vocês não precisam acolher, não precisa curar, não precisa libertar, não precisa incluir ninguém. Né? Não precisa gerar comunhão entre os outros, não precisa nem perdoar. É tudo no céu, gente. Não, começa aqui. O céu ou o inferno começa a ser experimentado aqui. Muito bem. Estamos indo aí para a quinta e última etapa, certo? Que seria a questão da fé e obras. Isso, Rafael. Tá. O pessoal estava reclamando que a minha tela aqui estava parada, mas já voltou já ao normal. Sigamos. O importante é que tá ouvindo aí a sua explicação. Muito bom. Então vamos lá para a última parte dessa nossa live, então, que é falar sobre fé e obras. E aqui eu quero fazer duas coisas. Falar o que já foi feito e falar o que ainda precisa ser feito diante dessa temática da fraternidade e fome. Bom,
O que já foi feito referente a esse tema? Tá? Eu anotei aqui, de acordo com o texto base. Primeiro, a Igreja Católica, acho que eu já citei isso, né? Ela é a maior instituição de caridade do mundo e da história. Né? Então precisamos valorizar quem somos. Rafael? Segundo, oi. Eu não sei nem se o povo sabia disso, né? Muita gente acho que nem sabia, né? Acho que nem sabe disso. Não sei se o pessoal que está aqui sabe disso, né? Se souber ou não, coloque no comentário para a gente depois, né? Se repete, por favor, Rafael. Então, a Igreja Católica, que muitas vezes é somente acusada, porque está cheio de ouro lá nas igrejas, lá com o Papa, não sei o quê, é uma acusação falaciosa, né? Porque a Uhum. verdade é que a Igreja Católica ela continua sendo a maior instituição da história e do mundo, né? De caridade. Veja quantos hospitais, quantas obras de caridade, quantos centros sociais, quantas universidades, né? Porque a caridade está aqui, está ligada não somente a dar comida ao pobrezinho, mas a promover a sociedade, né? Para evoluir, para progredir. Então, a Igreja Católica tem colaborado muito para que isso aconteça. Essa ideia que a igreja é conservadora, retrógrada, isso aí é parcial, é muito injusta essa acusação. Segunda coisa, então, o texto vai falar, por exemplo, da Sociedade de São Vicente de Paulo. Eu não sabia, fiquei sabendo lendo o texto base. Por isso que eu gosto, eu insisto a ler o texto base todo ano. A Sociedade de São Vicente de Paulo, ela está presente em 150 países e ela ajuda 30 milhões de pessoas por dia. Isso acontece por meio da Igreja Católica. Né? Olha que beleza. No Brasil, tem 153 mil membros da Sociedade São Vicente de Paulo. Então, se você quer ajudar, quer talvez fazer parte desse grupo, procura aí onde você está, onde você mora, como fazer parte de um Rafael. grupo desse. E, assim, eu digo por experiência própria, né? Eu também fui seminarista dos vicentinos, né? E, assim, o trabalho deles, a questão de caridade, não é só dar comida, né? Você conhece também, mas é um trabalho muito amplo, né? A caridade em todos os sentidos, né? Da Isso. educação, de todos os sentidos. Então, assim, é um trabalho muito profundo que a igreja tem feito também, né? A gente louva e agradece a Deus pela Sociedade São Vicente de Paulo. Isso mesmo. E aí também o texto vai dizer que existe a Caritas brasileira, né, que ajuda muitas pessoas, não só em situações de tipo assim de calamidades públicas, né, mas no dia a dia também ela está sempre aí criando projetos para ajudar os mais necessitados. A Pastoral da Criança dispensa aqui, né, comentários, né, meu Deus, o quão bem a Pastoral da Criança fez, especialmente para os pequeninos, né, são os queridos de Deus, as crianças. Existe a questão da economia solidária, né? Eu presenciei um pouco essa questão da economia solidária num centro social marista que eu trabalhei, que é essa questão de você ajudar os indivíduos, a comunidade, a desenvolver produtos que eles possam, eles construírem, eles venderem e girar a economia local, não ficar aí dependente, né, dessa economia exterior. Então, promover ali a economia, por isso economia solidária, de um ajudar o outro, né, produzir as coisas. Economia de comunhão, esse eu não conhecia, né, ela foi incentivada pela pessoa da Chiara Yubik, se não me engano, né, que ela é fundadora do movimento dos focolares, e aí isso está ligado à questão das empresas. Existem muitas empresas no Brasil que têm o seu viés comercial voltado para evangelização. Eu não sabia disso. Né? Evangelização no sentido não só de divulgar o evangelho, mas principalmente de usar os bens materiais dessas empresas, o lucro, parte do lucro, para os menos favorecidos, os vulneráveis, as pessoas que passam fome. Olha que interessante, isso eu também não sabia. Essa é nova Isso para é mim, também chamado não de sabia, não. economia de comunhão, né? Esse é o termo que Muito usa. bom. E a economia de Francisco e Clara também, que em 2019 o Papa Francisco convidou os jovens economistas do mundo todo para discutirem, né, manter ali um processo de reflexão sobre possibilidade de criar, né, uma economia que favoreça a todos e que não somente a essa pequena porcentagem que nós demos na estatística, né, mas uma economia que favoreça uma oportunidade real para todos terem o quê? Riqueza? Não, vida digna. O mínimo que um filho de Deus precisa ter. Né? Bom,
tem outro, gente, sabe? Mas assim, quando eu cheguei na parte do agir, eu pensei, puxa vida, nós deveríamos talvez fazer uma live só sobre o agir, porque a igreja pontua, o texto base pontua assim, uma lista bem grande de dicas para agir de uma forma transformadora nessa realidade. Tá bom? Aqui eu apenas pontuei algumas coisas do que a igreja já tem feito. E aí, para ir terminando, o que precisa ainda ser feito? E eu vou também, é claro, resumir em duas questões aqui. Sensibilizar para uma mudança de mentalidade. Na pós-graduação que eu tive a graça de fazer, eu entendi o seguinte: pensar, sentir e agir. O agir, ele acontece de acordo com esses dois. Conforme eu penso, eu vou sentir e vou agir. Se eu penso que o que eu tenho é porque eu mereço, e se outro não tem é porque ele não merece, eu vou sentir desprezo pelo outro, eu vou sentir apatia pelo outro e vou me distanciar e jamais vou ajudar. Ou seja, a minha ação vai ser pular fora, não fazer nada, ser negligente ou só tacar pedra. Mas se eu penso como Jesus, que jamais condenou, isso precisa estar claro aqui, eu não estou dizendo que pode pecar. Deus não nos deu liberdade para pecar, gente. Jesus ele não condenou, mas ele chamava a conversão. Mas para você chamar a conversão, você tem que evitar condenar, porque senão a pessoa não vai aceitar o convite, tá? Tem que ter muita sabedoria para fazer isso, não é mesmo? Mas entenda conosco, olha como é que Deus olha para nós. Olha as burradas que você já fez. Eu olho para as burradas que eu já fiz. E Deus pensa que eu tenho jeito. Ele acredita em mim. Ele não me condena. Olha o pai do filho pródigo. Quando o filho voltou, ele não ficou cobrando o filho. Aceitou. Viu que o filho se arrependeu, quis uma vida diferente, certo? E Deus acolheu. É isso que eu preciso pensar. Que Deus é um Deus e eu preciso ser como Ele. A leitura de hoje fala isso, não é mesmo, gente? Sede perfeitos como o Pai é perfeito. Então, eu preciso ser como Deus. Pensar como Deus. Se eu pensar como Deus, que todo mundo é digno, precisa de uma oportunidade, precisa de um apoio, precisa comer, independente se merece ou não, eu vou sentir o que Jesus sentiu várias vezes, compaixão. Cristão, católico, não é para sentir compaixão só de quem é católico, só de quem é certinho, não. Jesus sentiu e sente compaixão de todos, inclusive de mim e de você que lutamos para viver uma vida santa e que pecamos, erramos muitas vezes. Mesmo assim, Deus tem compaixão. Quando eu caio, quando você cai, Jesus fala: levanta, Rafael, eu tenho compaixão de ti. Eu sei que você está sofrendo nesse erro. Levanta e eu vou caminhar contigo. É esse olhar que a gente tem que ter com os outros. Compaixão. Compaixão. E aí nós vamos ter a atitude, até que o samaritano teve, né? Do bom samaritano. Ele pensou como Deus, embora não tenha sido do grupo dos judeus, ele pensou como Deus misericordioso, sentiu como Deus misericordioso e agiu com misericórdia. Se você, meu irmão, minha irmã, não está conseguindo agir com misericórdia, faça esse exercício. O que eu realmente estou pensando sobre essa pessoa, sobre essa realidade? Isso está interferindo como você sente e está interferindo na tua ação. Então, por isso que o que precisamos fazer ainda diante desse tema? Mudar o nosso pensar, a nossa mentalidade diante dessa realidade. Porque isso vai gerar sentimentos parecidos com o do Cristo e vai nos levar a ter atitudes como a do Cristo, independente se as pessoas merecem ou não, tá bom? Porque julgá-las vai caber sempre a Deus. Deus vai fazer esse julgamento e também ele vai fazer o julgamento de nós, né? Porque lembra muito bem aquela passagem de Mateus que no final dos tempos, né? A gente vai aparecer lá e aí, Jesus, né? Eu fui no grupo de oração, eu fui na igreja, eu fui nas formações da minha comunidade, eu sabia intelectualmente muitas coisas da fé, eu sabia como que era a liturgia, fazia tudo bonitinho. Jesus talvez diga para mim: ó, Rafael, afastai-vos, vai para o fogo do inferno, porque eu estive com sede, não me deste de beber, estive com fome, não me deste de comer. Quer dizer que eu não tenho que ir na igreja, Rafael? Claro que não. Nós precisamos entender, por isso o que precisamos fazer é mudar essa mentalidade. Que eu vou na igreja para me abastecer, para celebrar a minha fé, para agradecer o que Deus me dá e para me abastecer desse amor que me impele a ir ao encontro do próximo. Mesmo que o outro não mude. Isso não é tirar pérola aos cães. Não é tirar pérola aos cães. É fazer o que precisa ser feito.
Você não vai insistir também com a pessoa, né? Você quer fazer o bem para a pessoa, tá beleza. Jesus fala, né? Chacoalha a poeira da sandália e continua a Continua. sua caminhada. Mas a gente tem que pelo menos tentar, gente. Jesus não falou, nunca vá na casa de tal pessoa, nunca vá em tal realidade. Não, temos que evangelizar a todos. Mesmo que todos não reconheçam Jesus como teu Senhor, mesmo que todos não se convertam, a nossa missão é levar o Cristo a todos. Certo? E aí a gente precisa, para terminar mesmo, essa questão de cuidar com a pastoral da conservação com o ser discípulo e missionário de Jesus Cristo, gente. Nós temos muito forte na igreja a pastoral da conservação. Isso eu acho que não está no texto base, se não me engano, está nas diretrizes de evangelização até 2023. A pastoral da conservação é um termo irônico, né? Para dizer o seguinte, que a gente muitas vezes conserva muito bem. Não é que os conservadores são errados, não estou dizendo isso, até porque eu me vejo muito conservador em muitos aspectos da nossa fé. Mas é a pastoral da conservação no sentido de ficar só conservando ali, só dentro da igreja, só aqui, só nós e acabou. E esquece que nós somos discípulos e missionários de Jesus Cristo. Todo aquele que se encontra verdadeiramente com o Cristo ressuscitado, leva ele adiante. Não fica ali no seu grupinho. Né? Precisa anunciar com atos, com palavras. Então a gente precisa ser mais discípulo e missionário de Jesus Cristo no mundo de hoje do que fiéis pastores da conservação. Acho que me fiz entender, né, Anderson? Sim, sim. Né? É conservar, sim, mas também ir além, né? Ir ao encontro do próximo. É, é, o que, é, o que, é o que o Papa Francisco nos pede, né, Rafael? A Isso. questão da igreja em saída, de igreja mais presente na realidade de missão. Né? Então é isso. Isso. No Evangelho existem essas duas realidades, o vinde e o ide, né? Então, assim, quando a gente está muito engessado pela pastoral da conservação, a gente gosta de viver só o vinde, né? Então, o vinde no sentido que Jesus chama, né? Vinde a mim. E a gente vai. E a gente fica com Jesus. E a gente recebe, de fato, curas, coisas maravilhosas. Isso é fantástico. Até no âmbito da renovação carismática, da qual eu faço parte, com muito carinho, isso acontece de verdade. Acontece muito. E é muito importante. Isso trouxe muitas pessoas para a igreja. Mas a gente precisa entender que não é só o vinde. O evangelho tem essas duas dimensões. Nós precisamos ir a Cristo para experimentá-lo, conviver com ele, e ele também fala, ide. Né? Ele enviou os 12, enviou os 72, ide, pregai por todos, e a gente não está fazendo isso. A gente está esperando as pessoas virem na nossa igreja. E por que elas vão na nossa igreja? Por quê? Isso é muito profundo, Rafael, e assim, que serve para todo e qualquer grupo pastoral, né? Não Todo só para a movimento. renovação carismática, todos nós precisamos ressuscitar e renovar esse nosso jeito de viver a nossa fé, né? É Isso. preciso fazer isso. A Bíblia fala que nós precisamos ser sal e luz do mundo, né? Não sal e luz da própria igreja, porque o sal e a luz da própria igreja é o próprio Cristo, certo? Nós precisamos ser sal e luz para o mundo, para as pessoas que ainda não conhecem a Deus, porque Jesus veio para os pecadores, né? Não adianta nós vivermos só entre nós, os santos, e deixa os pecadores lá, deixa Cristo atingir eles. Como é que Cristo vai chegar neles se eu não estou levando Cristo, né? Isso é essa mudança de mentalidade, na minha opinião, ao final dessa live, é o que precisa ser visto com muito carinho diante da campanha da fraternidade, né? Se não mudar a mentalidade, como a gente viu, pensar, sentir e agir, se não muda o pensar, não vai mudar o resto. Tudo começa na forma de pensar, de compreender as coisas. Então, basicamente, é isso que nós tínhamos preparado, tá bom? Não sei se o Anderson quiser aí abrir então para algumas perguntas, caso as pessoas tenham colocado algum comentário, para a gente então daqui a pouquinho fazer a nossa oração final. Sim. Tem dois comentários, Rafael, né, que minha irmã colocou, né, Gilmária, colocou em relação à questão, quando você falava da fome, né, da fome de Deus, né, e aí ela ressaltou no comentário aqui, né, fome de Deus. Essa ainda é muito grande. Penso até que esses 10% dos mais ricos, né, que você citou, vivenciarem essa experiência de comunhão com Deus e partilhando o que tem, pode ser o começo. Não sei se você concorda em relação a isso. Sim, exatamente, né?
como a gente fala, Jesus veio para todos, né? E todos temos fome de Deus. Às vezes se tem uma ideia equivocada que o rico é o mal da história, né? Não é, gente. Não é, não. Não é que... Não vamos passar a mão na cabeça também. Tem muita gente rica que, por querer, vive fechado no seu mundinho, né? E jamais se doa ao próximo. Assim como existe na parábola lá do Lázaro, né? Que um foi para o céu, o mendigo, né? E o Lázaro, certo? Existe essa realidade, existe. Mas calma lá, não quer dizer que todo rico, até porque Jesus também falou, né? É mais fácil um rico passar sobre a agulha, né? Ali, enfim, do que entrar no reino. A gente muitas vezes tem uma ideia errônea, quer dizer que é como se fosse uma virtude ser pobre, né? E tem que ser pobre para ir para o céu, e os ricos estão tudo no inferno automaticamente. Não, não é assim, né? Várias passagens a gente percebe ali que pessoas ricas, e hoje atualmente a gente conhece pessoas ricas que são boas, né? Que ajudam muitas obras de caridade. E que existem muitas pessoas ricas que carecem, são vulneráveis de Deus. Eu trabalho nessa área social há muito tempo, a gente atende crianças extremamente pobres materialmente, mas a gente também vê algumas famílias que o pai e a mãe têm uma casa legal, têm um carro legal, mas a criança está morrendo de fome de amor. Está morrendo de fome de amor. Mais E se o pai e a importante, mãe não estão... Oi? o mais importante. O mais importante. Por isso não dá para fechar essa questão da campanha da fome só em questão de comida. Nós não somos bicho, né? Que você vai lá, bota uma ração no potinho, o cachorro come e está resolvido o problema da fome. A fome aqui, ela precisa ser entendida num aspecto também mais amplo, certo? A fome de amor, de carinho. Até porque percebam que como é que Jesus instituiu a Eucaristia? No momento de refeição, né? Então, o comer aqui não é só encher o bucho. Aqui a gente fala essa palavra, né? Acho que vocês entendem aí também. Não é só encher a barriga e tá resolvido. Não. É proporcionar uma mentalidade diferente nas pessoas de comer é algo sagrado. É sentar à mesa, é conversar, é partilhar o alimento. Percebe? Então, matar a fome das pessoas é também matar a fome de amor, porque não é só dar comida para encher a barriga, é proporcionar que elas tenham uma vida digna. E isso, veja bem, voltando àquela questão de que muita gente tem condição financeira, mas está aí mal nutrido de amor, e mal nutrido muitas vezes até de comida mesmo. Quantas e quantas pessoas não sentam mais à mesa para comer, não rezam antes das refeições, né? Cada um vive com o seu pratinho de comida na sua televisão, no seu quarto. Eu conheço situações assim. O seu Ali a celular. pessoa está enchendo a barriga de comida, mas o coração está vazio de Deus, porque não partilha o momento da refeição, que é sagrado. Precisamos retomar isso também. Rezar antes das refeições, partilhar o alimento e não só comer, porque é um pouco forte essa expressão, mas é isso mesmo. Nós não somos bicho. Não se trata de dar comida, encher a barriga e acabou, resolveu. Não, existem outras questões pertinentes aí. Então é isso, Rafael. E os comentários que tiver por aqui depois, a gente vai respondendo, né? Lá no canal. Essa live, o Rafael depois vai repostar no canal dele. Viu, Rafael? Ok. Tá? Vai pegar o Tranquilo. link lá e vai colocar no canal dele também para ficar lá essa live, né? Pro pessoal que acompanha o canal do Rafael, o canal Homens de Fé. Né? E desde já, antes da gente fazer o agradecimento e oração, né? Já está começando a fazer isso, o agradecimento. Né? Agradecer o Rafael, né, pela disponibilidade e, assim, a possibilidade de estar aqui com a gente. Como eu disse para ele, a gente não se importa com quantidade, a gente se importa com quem quer, né? A possibilidade da qualidade, né? E assim a gente sabe que quem está aqui vai compartilhar essa live para mais pessoas e com certeza esse tema vai chegar para mais pessoas, né? Então a gente louva e agradece a Deus, né? Por todos que estiveram aqui, passaram pela live, né? Teve alguns percalços por conta da internet, mas é normal, né? E assim, como vocês puderam perceber, tanto eu quanto o Rafael, a gente é novo em relação à questão de live, né? Mas, mesmo assim, o Espírito Santo vai nos guiando e nem por isso a gente vai desanimar e vai desistir de continuar a nossa evangelização. Né? Então, assim, essa é só a primeira de muitas, né, Rafael?
haverá outras, Se quiser. sem Isso dúvida mesmo. haverá outras, né? E, assim, só agradecer mesmo a quem esteve aqui, agradecer ao Rafael, e como ele, uma frase bem forte que você disse na live, Rafael, que eu quero trazer aqui, que você disse, né? Jesus quer agir no mundo através de nós, através de mim, né? Você coloca isso e agora tem até um comentário, né? Foi muito bom, Rafael, você tem muito a partilhar. Gratidão, aprendi muito, né? A Gilmária está dizendo, a minha irmã. E realmente, né? Você tem muito a partilhar. Deus sabe, né, da sua capacidade e a gente louva e agradece a Deus por isso, Rafael. Eu tentei não falar muito na live, porque a pretensão não era essa. A pretensão era ouvir você mesmo, né? E assim, e quem assim passou pela live, quiser ver novamente, é bom ver novamente. Depois a gente pode até fazer uma outra live com um tema mais específico também, né, como você sinalizou. Mas assim, já deixo o meu agradecimento e logo logo a gente vai ter outra, né, Rafael? Se Deus quiser. Vamos aí conversando, né? E percebendo as inspirações de Deus. O que Ele quer que a gente continue fazendo, né? Esse canal não é só para ajudar a gente, né? A monetizar e ter uma fonte de renda Sim, nossa, mas é principalmente, né, Anderson? Para colocar aquilo que Deus pôs em nós, no nosso coração, a serviço, né? A serviço do próximo. A gente não sabe essas coisas para nós mesmos, né? A gente está aqui no YouTube para compartilhar aquilo que Deus, a riqueza que Deus deu para nós. sem Certo? dúvida. Então, se você que está aqui, né, você que está aqui nos acompanhando, você que é inscrito no canal do Rafael, canal Homens de Fé, né, e você que é inscrito também no meu canal Viver Evangelizando, se você tem fome de Deus, fome da palavra, fome desses assuntos, né, pode continuar nos acompanhando, né? Todos os dias a gente traz, não, independente se for no horário certo ou um pouco atrasado, mas a gente vai trazer, né, Rafael? A gente não vai Isso. deixar sem. Então, assim, se eu não trouxer a palavra, eu vou lá no canal do Rafael, pego, coloco no grupo que eu compartilho, e a gente não vai ficar sem, né? Orar costuma fazer bem, né? Como diz a música do Padre Zezinho, né? Então a gente vai compartilhando. Então, assim, agora eu passo para o Rafael para ele fazer a finalização com a oração, agradecimento, viu? Só Deus para te abençoar mesmo, viu, Rafael? A você e sua família. Amém, amém. Então deixa eu achar o tom aqui para a gente cantar um refrão, né? Bora. Deixa eu tirar aqui. Opa! Né? Pedir a Nossa Senhora, Mãe querida, Mãe amada, né? Rainha dos apóstolos, aquela que soube viver a palavra de Deus, né? Que no seu Magnífica vai dizer que Deus saciou de bens os famintos. Isso é muito pertinente nesse tema da fome. Que com a graça de Nossa Senhora em nossas vidas, a gente saiba a praticar a nossa fé, né? Para que a gente transforme a nossa fé em obras, assim como diz a palavra, e continuemos sendo sal e luz do mundo, sendo igreja, como há tantas e tantas centenas de anos, bons católicos, bons cristãos têm sido. É isso que pedimos, Mãe querida, Mãe amada, nos ajuda a praticarmos aquilo que refletimos aqui, aquilo que refletimos todos os dias do Evangelho do dia, para que verdadeiramente chegamos no céu e possamos ouvir de Deus: Vinde benditos de meu Pai, para o reino eterno ao qual eu preparei para cada um de vocês, pois eu estava com sede e me deste de beber, estava com fome e me deste de comer. Nos ajuda, Mãe, porque queremos, acima de tudo, acima de vontades pessoais, fazer a vontade de Cristo, do teu Filho Jesus, e não nossos desejos egoístas. Ajuda-nos, Mãe, e intercede por nós, Mãe querida e Mãe amada, Nossa Senhora. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria, vem. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria, vem. E a oração por excelência que o próprio Jesus nos ensinou, eu convido todos que estão acompanhando agora a rezarmos então para concluirmos essa live. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nós concluímos esse momento, então, pedindo que Deus abençoe a nós e nossas famílias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Prontinho, Rafael, nosso muito obrigado. Muito obrigado a você também que ficou conosco até agora. Né? Eu estou lembrando só de algumas pessoas aqui, minha irmã que está por aqui. A gente planejou 1 hora, mas ficou 1 hora e meia, mas não tem nada não. É normal. E aí as pessoas também vão acompanhar no seu canal, que você vai repostar essa live lá. Tudo bem? Isso mesmo. Gratidão, viu, Anderson? Um abraço para você, um abraço para todos que acompanharam. Né? A minha esposa está acompanhando na televisão com os meus filhos. Um beijo para minha esposa Jéssica, para o Brian, para a Lohane. Amo vocês, minha família, tá bom? Muito obrigado a todos. A minha esposa também está acompanhando. Sônia e meu filho Otávio, minha irmã, minha família, enfim, todos. É sempre bom o Espírito Santo iluminar pessoas como você, Rafael, na vida da gente. Deus te abençoe, viu? Fique com Deus. E agora a gente vai fechar a nossa live. Valeu, então. Até a próxima, Rafael. gente. Fique com Deus. Tchau, tchau. Deus abençoe. Tchau.